somente por graça, na fé, na obra salvífica de Cristo, e não por nosso mérito. Deus nos e chama para o reino. Guiados pelo Espírito Santo, unimos nossas vozes, afirmando que a tua graça nos redime e abraça. A graça frutifica nas boas obras, no amor aos irmãos e irmãs, que é o amor que recebo de Cristo, é o Cristo que salva. Somente por graça, na fé, na obra salvífica de Cristo, e não por nosso mérito, Deus nos renova e chama para o reino. Guiados pelo Espírito Santo, em comunhão confessamos que somente pela fé somos justificados. A fé nos liberta para a vida, por isso nós louvamos e por gratidão nós servimos na Igreja de Cristo. Somente por graça, na fé, na obra salvífica de Cristo, e não por nosso mérito, Deus nos renova e chama para o reino. Somente por graça, na fé, na obra salvífica de Cristo, e não por nosso mérito, Deus nos renova e chama para o reino. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. Com estas palavras do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, acolhemos a todas e todos vocês para esse culto da Reforma. Que possamos, juntos e juntas, celebrar a acolhida no amor de Deus e nos sentir como filhos e filhas dele. Amém. Quando o povo se reúne para Deus juntos louvar, não se fecha em si mesmo, não esquece de amar. Muitos sofrem pelas ruas e não podem mais lutar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. Quando o povo se reúne em silêncio para orar, não só pede por si mesmo, aos pequenos quer lembrar. Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho atento ouvir, se apercebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. Celebramos hoje a Reforma Protestante, que foi o evento que transformou a Igreja de Jesus Cristo, renovando em nós a esperança de vida e de salvação. Por isso, vamos nos colocar diante de Deus e juntos confessar nossas falhas e pecados. Lembremos da palavra de Deus que nos diz: por própria razão, mérito ou força, não há justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Romanos 3. Pecamos diária e constantemente, de diversas maneiras, contra a santa vontade de Deus. O nosso pecado se manifesta em pensamentos, palavras, sentimentos, pelo que fazemos ou aquilo que deixamos de fazer. Perdemos nossas forças e esperanças de salvação. O reformador Martim Lutero, referindo-se à culpa humana e ao perdão de Deus, disse certa vez: João Batista, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,36. Assim, nosso fundamento principal é que sabemos onde os nossos pecados são colocados. A nossa consciência sofre a pressão da lei de Deus. Ele, porém, os afasta de nós e nos coloca sobre os ombros do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Porque se os pecados são colocados sobre mim e sobre o mundo, nós estamos perdidos. Porque o pecado é forte, é poderoso demais. Mas Deus nos dá a nova esperança e diz: Eu sei que os seus pecados lhes são pesados demais. Por isso, eis que desejo os tirar de cima de você e colocá-los sobre o meu Cordeiro, Jesus Cristo. Isso você deve crer, pois se assim fizer, estará livre do pecado. O pecado só pode estar em dois lugares. Ou está com você, pesando sobre sua nuca, ou está colocado sobre Cristo, o Cordeiro de Deus. Se o pecado estiver sobre as suas costas, você está perdido. Agora, se repousa sobre Cristo,
Você está livre e está salvo. Nossa esperança está nas palavras do apóstolo Paulo, que diz: porque pela graça somos salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós temos uma esperança acima e para além de todas as demais esperanças, porque podemos confiar na promessa que nos é feita na carta do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, os versículos 9 e 10, onde lemos: pois pela morte de Cristo na cruz, nós fomos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados e estamos salvos. Perdão dos pecados e de toda a vossa culpa. Liberdade e esperança em Cristo. Esperança única e inigualável é o que vos anuncio em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Salmo 46, versos 1 até os 7, que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa do Altíssimo. Deus vive nesta cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas, e os reinos são abalados. Deus troveja, e a terra se desfaz. O Senhor Deus Todo-Poderoso está conosco e ao nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Convido a orarmos. Amado Deus de toda nossa esperança, nós te louvamos e agradecemos por podermos celebrar este dia da reforma.
Agradecemos por teu servo, Martim Lutero, o qual foi por ti usado para anunciar nova vida, graça, fé, liberdade, esperança em Jesus Cristo por meio das Escrituras, mostrando que somos salvos por graça, mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos, dar-nos a certeza de que és Deus conosco, ao nos falares através da tua palavra, abrindo nossos corações e nossas mentes para aceitarmos a tua verdade e integrá-la em nossa vida. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em tempos difíceis,
somos desafiados e desafiadas a renovar a nossa esperança em Ti, na certeza de que a Tua palavra nos anima e fortalece. Ouçamos o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, os versículos de 1 até 11. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isto, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez para qualquer homem que quer que os circuncidem. Este homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, quem os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. Aleluia, 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 aleluia. Nós convidamos você para acompanhar com ouvidos e coração crente a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, os versículos 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém.
Prezados irmãos, prezadas irmãs, uma das estrofes do hino nacional brasileiro diz: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Quase todos os hinos de países falam de liberdade. Em verdade, o sonho maior de cada povo é a sua liberdade de decidir sobre o seu destino. Um anseio sem dúvida legítimo e muito natural. Daí os hinos nacionais, suas letras e melodias. Olhando para a história dos povos, percebemos que para se chegar à sonhada liberdade, foram necessários atos heróicos, gritos de independência, conflitos, guerras, derramamento de sangue. São poucos os países que não têm seus heróis nacionais, caracterizados por sua bravura, lembrados nos monumentos e praças públicas, e em nomes de ruas e avenidas das cidades. Pessoas libertadas assumem o compromisso de combater até a morte qualquer inimigo que ameace esta liberdade. Pois quem foi libertado agora tem também força e poder. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, diz a letra do hino nacional brasileiro. O que é liberdade? Conforme o dicionário, liberdade significa, primeiro, faculdade de cada um decidir ou agir segundo sua própria determinação. Segundo significado, poder agir no seio de uma sociedade organizada segundo a própria determinação, dentro dos limites impostos por normas que estão definidas. Terceiro, a faculdade de praticar tudo quanto não é proibido por lei. A palavra-chave do texto da carta de Paulo aos Gálatas é liberdade. Cristo nos libertou para que sejamos, de fato, livres. Por isso, continuem livres nessa liberdade e não se tornem escravos novamente. Irmãos e irmãs, aqui liberdade não é conquistada por força, mas ela é conquistada pelo sangue derramado por Cristo. Não fomos nós, como pessoas, como povo, que conquistamos a liberdade com braços fortes, mas ela nos foi conquistada por Cristo para o nosso bem, a nosso favor. Paulo diz que as pessoas que creem em Cristo foram chamadas para serem livres. Mas que liberdade é essa? Do que Cristo nos libertou? Será que podemos fazer tudo o que queremos e desejamos sem prestar contas de nada a ninguém? Mesmo num país teoricamente livre, as pessoas não podem fazer o que bem quiserem, o que bem entenderem. Existem leis, regras que apontam limites claros. Cristo liberta da lei a pessoa que nele crê. A lei não é mais critério de relacionamento com Deus, mas o critério passa a ser a fé. Em Mateus capítulo 22, versículo 36, observamos que Jesus, quando perguntado sobre qual seria o grande mandamento da lei, ele responde dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quem vive sob a lei do amor, sob a lei de Deus, vai deixar-se conduzir naturalmente pelo Espírito de Deus. Os Gálatas diz que as coisas que a natureza humana produzem são conhecidas. A imoralidade, a impureza, feitiçarias, inimizades, brigas ciumeiras, acessos de raiva, ambição, egoísmo, desunião, paixão partidária, inveja, bebedeiras, faras e outras parecidas como essas.
Já o Espírito de Deus, que habita em nós, produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e também domínio próprio. Sobre cada um destes itens nós poderíamos falar muito, fazer talvez um sermão. Se colocarmos na balança os chamados frutos da natureza humana e os frutos do Espírito de Deus, para que lado ela vai pender? Somos pessoas livres, libertas ou escravas? Lutero definiu o ser humano, cada uma de nós, como sendo simultaneamente justo e pecador. Ou seja, pessoas justas porque Cristo habita em nós. Pecadora porque a velha natureza luta sempre pelo seu espaço. Vivemos essa contradição diariamente. E neste sentido, João Calvino disse: tudo o que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo de mal sou eu mesmo. Na época da Reforma, com males matando milhões na peste negra, de fome e doenças diversas, as pessoas olhavam para a realidade que os cercava como sendo o castigo de Deus. O medo e o pânico do inferno ligavam as pessoas a um Deus apavorante. Lutero e os seus seguidores, tendo acesso às Sagradas Escrituras, em latim, não encontravam amparo para aquela teologia. Não quiseram guardar somente para si esta descoberta e empreenderam aquilo que chamamos de reforma. Eles descobrem o texto de Gálatas e outros. Fomos libertados de quê? Fomos libertados de uma vida errada e desviada de Deus. O conceito bíblico para designar esta vida errada é pecado. Pecado é errar o alvo proposto, é afastar-se de Deus. A grande questão e o primeiro passo para a liberdade é dar-se conta dessa condição ambígua. E assim, de forma corajosa, admitiu o apóstolo Paulo quando disse na carta aos Romanos, no capítulo 7, 22 a 25: dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneira da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, portanto, essa é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. E em Gálatas capítulo 5, 24, Paulo arremata dizendo: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua própria natureza humana junto com todas as suas paixões e desejos. O texto de Gálatas é um dos pilares da reforma da Igreja iniciada por Lutero. É claro que hoje no Brasil, no Ocidente como um todo, liberdade não tem o mesmo impacto que tinha quando Paulo escreveu esta carta, bem como quando Lutero a interpretou à luz do contexto histórico daquela época. Naquele tempo as pessoas viviam atemorizadas pelas pregações sobre as indulgências, comparadas hoje com a teologia da prosperidade mediante fé medida por meio de dízimos. Lutero resumiu a vida cristã dizendo que a pessoa cristã é livre de tudo, isto é, daquelas coisas que o espírito humano produz. E escravo ou servo de todos, de todas, a partir do amor. Somos livres de tudo aquilo que nos escravizava, mas comprometidas com Cristo em todas as circunstâncias. Em outras palavras, agora livres, libertos, libertas, servimos a outro Senhor,
a Jesus Cristo. Lutero disse: fé e amor perfazem a natureza do cristão. A fé recebe, o amor dá. A fé leva a pessoa a Deus, o amor a aproxima das demais. E tudo o que o amor dá é certamente bom. Neste sentido, o teólogo metodista argentino José Miguel Bonin nos disse: ama e faze o que queres. Conectados com Deus pela fé e agraciadas com amor, podemos fazer o que quisermos. Isto é ser livre. E quem desta liberdade experimenta, na mesma proporção desfruta da felicidade prometida por Jesus no Sermão do Monte, em Mateus 5, que ouvimos há pouco. Esta felicidade não se manifesta na ausência de adversidade, mas na certeza da presença de Cristo em todas elas. A libertação começa com o perdão que Cristo dá. Na cruz ele assume o pecado e nos livra do que pesa sobre os nossos ombros. Assim temos a nossa vida colocada em outro rumo. Perdão não é apenas fazer de conta que não houve nada para continuar no velho rumo. A libertação para a qual Cristo nos libertou alivia do fardo do pecado para colocar a vida em outra direção. Como Paulo imagina viver na liberdade para a qual fomos libertadas? Ele responde com uma palavra antiga, que também Jesus cita: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 14 deste capítulo 5. O perdão do Cristo me liberta para outra pessoa. Ele abre os nossos olhos e toca o nosso coração para ver a pessoa próxima e toda a criação. Prezado irmão, prezada irmã, que a liberdade ofertada por Cristo se manifeste em um novo jeito de viver, no qual tudo o que for fazer não será para receber algo, mas em gratidão por tudo aquilo que você já recebeu. A salvação eterna por Cristo Jesus. Que o nosso louvor e gratidão a Deus seja viver a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Que Deus guarde, guie e oriente vocês. Amém. Convido a confessarmos a nossa fé e hoje de forma especial o faremos com as palavras do reformador Martim Lutero. Não ponho a minha confiança em nenhum homem deste mundo, nem em mim mesmo, nem em meu poder, habilidade, bondade, piedade ou naquilo que eu possa ter. Não ponho a minha confiança em nenhuma criatura, esteja ela no céu ou na terra. Eu me atrevo e ponho minha confiança unicamente no Deus uno, invisível, incompreensível, Criador do céu e da terra, que reina, Ele só, sobre todas as criaturas. Não temo toda a maldade do príncipe desse mundo e de seus comparsas. Meu Deus está acima de todos eles. Eu confio apesar de tudo, seja eu pobre, sem compreensão, sem sabedoria, desprezado ou carecendo de tudo. Eu confio apesar de tudo, ainda que... Porque esta minha confiança inabalável deve pairar sobre tudo que existe e não existe, sobre pecados e virtudes, e sobretudo para que em Deus, pura e sinceramente, se conserve a confiança tal qual o primeiro mandamento me obriga. Nem tampouco quero esperar prodígios tentando a Deus. Eu confio nele constantemente, ainda que ele demore. Nem imponho a ele termo ou tempo. Amém.
10 horas, por este mesmo canal do Sino do Paranapanema. Culto em alusão ao Dia de Finados, em que queremos lembrar da brevidade da vida, em que queremos nos lembrar e dar graças pela vida que Deus nos concede. Temos nossas mensagens diárias que são enviadas de manhã e no final da tarde, início da noite, pelos WhatsApp dos pastores, das pastoras, demais ministros, também lideranças. Se você recebe e gosta, repasse para outras pessoas. Se você ainda não está recebendo, entre em contato e incluiremos o seu nome para receber diariamente mensagens de fé. As ofertas do dia de hoje estão destinadas pelo Sino do Paranapanema para o encontro de ministros e ministras eméritos, que muitos nos serviram e que tem o seu encontro anual. E disse em sua compaixão, a minha mão segura, alcançarás a salvação, eu venço a luta dura, pois eu sou teu e tu és meu, onde eu estou terás o céu, nada te separará-nos. Tudo que fiz te ensinei, também o faz ensina. Fazei crescer a minha grei, por minha luz divina. A luz dos homens é falaz, enganador é sua paz. Confia em mim somente. Nos preparamos para a oração geral da Igreja com as palavras do reformador Martim Lutero acerca da oração. Ele diz: você precisa aprender a orar e não ficar sentado ou deitado no banco, sozinho, cabisbaixo, sacudindo a cabeça, deixando que os pensamentos o devorem, preocupando-se e procurando uma saída sem ver outra opção, senão sua triste e miserável situação. Vamos lá, anime-se, ajoelhe-se, levante os olhos e as mãos para os céus, tome um salmo ou o Pai Nosso e com lágrimas apresente seu problema a Deus. Faça sua queixa, ore. Assim, você faz das mais agradáveis ofertas a Deus. Ele quer que você apresente suas necessidades. Assim diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar em nossas fraquezas. Não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos
que as palavras não podem explicar. Pede a Deus em nosso favor. Oremos. Bondoso e querido Deus, nós queremos te agradecer pela reforma da Igreja e também pela mudança que tu provocas em nós. Pelo retorno à Sagrada Escritura, a qual nos revela que somos salvos por graça, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que mantenhas a tua Igreja fiel à tua missão de anunciar em palavras e ações o Evangelho da paz, do amor e da reconciliação. Nós também pedimos pela direção da nossa Igreja, por seus ministros e suas ministras, por suas lideranças e por cada membro de nossas comunidades. Nos dirigimos a Ti, ó Deus, para pedir por nossos governantes, para que governem com retidão, com zelo pela boa criação, que compreendam que toda a autoridade que Tu concedes é para ser usada para promover o bem comum e o cuidado da criação. E com nosso coração repleto de esperança e fé, podemos juntos nos colocar em oração, quando juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A reforma promovida por Martim Lutero nos renovou a esperança por meio da fé somente, da graça somente e das Escrituras somente. Através destes pilares, recolocou estas verdades em nossas vidas. Por isso podemos de mãos abertas, ali onde estamos, em nossos lares, com nossos familiares e amigos, receber a bênção de Deus. Enquanto vivemos neste mundo, nossa vida é uma vida de esperança. Pois, embora tenhamos a certeza de que através da fé recebemos os dons de Deus, ainda não podemos vê-los com os nossos próprios olhos. Eis porque esperamos por essas coisas e elas estão fora do alcance dos nossos olhos. A isso o apóstolo Pedro chama de esperança de vida. Na esperança, diz ele, aguardamos essa herança tão preciosa que recebemos pela fé. Pois esta é a sequência. Da palavra deriva a fé. Da fé, o novo nascimento. Do novo nascimento, passamos a ter esperança, assim que temos certeza e aguardamos a herança celestial sem duvidar. Agarre-se a isso e viva a esperança em Cristo todos os dias da tua vida. Que o Deus Castelo Forte assista-nos em nossa vida. Que Jesus Cristo, por Deus escolhido, guie e ilumine o nosso caminhar. Que o Espírito Santo de Deus sopre sobre nós a verdade e a vida. Assim te abençoe o Trino Deus, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, Deus nos deu a liberdade. Que possamos assumir, acolher esta liberdade e, a partir dela, servir em meio a esse mundo no qual nós estamos. Que Deus nos conduza. Amém.